Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por Tua palavra, pela certeza que o Senhor tem algo novo, não no sentido de ser diferente, mas no sentido de ser algo que nós precisamos para nosso tempo atual, Senhor. Ó Deus, obrigado porque Tua palavra é tão rica e falou com Teu povo durante todas as épocas da história, sempre que Teu povo buscava em Ti uma resposta, encontrava nas Escrituras. E hoje também nós precisamos, ó Deus, ouvir de Ti, precisamos conhecer melhor, ó Deus, os Teus caminhos e pedimos, ó Deus, a Tua luz, a Tua revelação e a Tua presença, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, estamos em 2 Crônicas 26, vendo aí sobre o tempo de Uzias. Nós estamos, se você está com a folha do esboço, nós estamos falando sobre as realizações de Uzias. Tem uma lista grande de realizações que ele fez como rei. E nós estamos falando, na semana passada, a gente já falou um pouco sobre o aspecto das guerras, das conquistas. E eu queria só enfatizar mais assim, esse aspecto que nós estamos procurando fazer uma aplicação, como esse período, essas coisas que Uzias fez, como uma representação do reino de Deus. O reino de Deus, Israel era o povo de Deus no Velho Testamento, assim como a igreja é o povo de Deus hoje. O plano de Deus é receber, nós nos unirmos como povo gentil junto com os judeus, mas durante essa parte da história nós estamos vendo a igreja, como o povo de Deus hoje, fazendo esse mesmo papel de Israel no Velho Testamento. Então eu só queria colocar algumas observações aqui sobre Israel nesse período como uma demonstração do reino de Deus. E lembrando, isso aqui é um grande assunto. O assunto do reino de Deus é o assunto da Bíblia toda, e as aplicações para a gente entender igreja, a mesma coisa de reino, por que a igreja nem sempre cumpre o papel de Deus como o reino de Deus. Então a gente tem mais ou menos a mesma situação no Velho Testamento, e por isso que nós estamos estudando a história de Israel, porque era diferente, porque eles eram uma nação, eram um país mesmo, uma teocracia, mas as situações que eles enfrentavam de uma forma visível são as mesmas situações que nós enfrentamos hoje no mundo espiritual como igreja. Então, isso aqui é uma parte, não vai abranger todos os aspectos do reino de Deus, mas eu só queria fazer essa aplicação para vocês entenderem que tipo de contexto que nós estamos, para a gente poder fazer as aplicações certas. Então, Israel, a história de Israel, que começa com Abraão e vai chegar, o começo de Israel é com Abraão, e Deus chega levando esse modelo, esse protótipo do povo de Deus como reino, chega ao seu auge em Davi e Salomão. Isso é o Velho Testamento. Nós estamos num período depois, de declínio, mas Deus mostrou todo o processo de começar com uma pessoa, Abraão, se tornar uma nação, ser liberto do Egito, toda a história que nós temos na Bíblia sobre o desenvolvimento de Deus com o povo de Israel. Vai chegar o pico com Davi e Salomão. Salomão, inclusive, representando o reinado de Jesus na terra, porque não tinha mais guerra, era tudo perfeito, ele era o máximo de sabedoria. Então, só não misturar Salomão depois, que Salomão depois não é figura de Cristo, mas Salomão, enquanto ele era realmente aquela representação de um reinado de paz e de sabedoria e de prosperidade, trazendo uma harmonia a todos aqueles que estavam com ele. Esse era o ponto que Deus estava mostrando em figuras, mas ele estava mostrando, para isso que a gente quer chegar.
E isso é muito mais claro, embora seja escondido para nós, mas isso é muito mais claro no Velho Testamento do que no Novo. Em nenhum lugar no Novo Testamento nós temos uma descrição tão perfeita daquilo para onde nós estamos caminhando. O que Deus quer fazer? Nós ficamos, a gente sempre fala isso, nós temos vivido como igreja durante muitos séculos pensando mais em como a gente faz para permanecer fiel a Deus e ir embora para o céu. Hoje, muitas pessoas, não é uma coisa tão rara, mas hoje assim, muitos teólogos, muitos comentaristas, muitas pessoas profundas estão entendendo que o propósito de Deus não é levar a igreja embora. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas hoje mesmo eu estava vendo uma outra coisa num comentário, não sei se é de uns 100 ou 200 anos atrás esse comentário, mas estava falando sobre Apocalipse 21, que fala sobre os reis da terra, a cidade que desce do céu, e lá estava assim, não, mas isso aí é só figura, não, o reino de Deus não é na terra, não vai ter nações, não vai ter reis. Essa era a visão que a igreja tem recebido durante séculos, a ideia de que nós não estamos, Deus não tem um propósito para a terra, o que Deus quer é resgatar a gente, ganhar o máximo de pessoas possíveis, evangelismo, o máximo de pessoas possíveis para ir embora para o céu. Então, quando a gente olha toda essa história de Deus no Velho Testamento, nós estamos procurando entender como essas características, essa história representa o que Deus quer fazer através da igreja. Então, nós estamos no período do reino dividido. Então eu só queria mostrar que quando chegou em Davi e Salomão, Deus mostrou o que ele realmente queria fazer. Aí tem muitas implicações que eu não posso entrar agora, mas o que Deus realmente queria fazer com o seu povo? Formar um reino. Isso vai ser consumado com a volta de Jesus, mas tem muita coisa que acontece antes. Então o propósito de Deus para nós como igreja não isso faz parte, é uma parte muito importante, a redenção, o evangelho, o resgate que Jesus fez na cruz para nos tirar do pecado, para nos tirar da perdição. Então tudo isso aí é muito importante, mas a igreja tem colocado isso como a única coisa e tem perdido a visão do que Deus quer de uma forma mais ampla. Então isso que a gente queria, como nós estamos num período aqui com Uzias, o que significa tudo que Uzias fez? Uzias fez guerras, Uzias está aqui no esboço, Ele fez edificações, ele fez agricultura e pecuária, ele organizou a nação de Israel, ele inventou equipamentos militares. O que quer dizer isso? Qual o significado para nós? Todas essas coisas são símbolos, são figuras. Muitas coisas eu não entendo, não sei exatamente o que significam, mas são desafios para nós entender o que significa. Então, em alguns períodos, o ponto principal que eu queria que vocês vissem agora é o seguinte: Israel é um reino dividido, tem as 10 tribos chamadas de Israel e tem Judá e Benjamim, mas chamado de Judá, que tinha a linhagem de Davi. Então, reino dividido. Em que momento, ou quando, ou em algum momento, esse povo de Deus representava o reino de Deus? Em poucas épocas. Então eu coloquei algumas coisas aqui para a gente, só para comentar algumas características. Quando é que Israel, a nação de Israel, representava nesse período da história? Quando é que eles representavam realmente o reino de Deus? Não foi em muitas épocas. A primeira coisa que eles tinham que ter era o governo certo. As 10 tribos, a parte do norte, as 10 tribos, eles nunca, em nenhum momento da história, eles tinham o povo de Deus, tinham profetas como Elias e Eliseu, tinha momentos importantes na história deles, mas aquelas 10 tribos nunca foram o reino de Deus. Por quê? Porque uma das razões é porque eles não tinham o governo certo. O único governo que representa o reino de Deus é a descendente de Davi.
Davi é esse momento na história em que Deus realmente encontra alguém que representa o reino dele na terra. Então, Davi é a linhagem, lógico, não foram todos os descendentes de Davi também, mas Davi é a linhagem certa, não tem outra. Então, só podia ter reino de Deus quando tinha o governo certo. Isso é uma coisa muito importante. Isso significa que o povo não era povo de Deus? Não, é isso que nós estamos querendo mostrar. Muitas épocas, como a que nós estamos vivendo hoje, a igreja hoje não está representando o reino de Deus. Nós somos um reino dividido, nós não temos o governo certo, nós estamos dispersos, nós estamos, cada um, como no livro de Juízes, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Então nós não temos uma situação em que o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus em plenitude é só quando Jesus volta. Mas durante toda a história, Deus estava trabalhando no Velho Testamento e no Novo para produzir evidências, para produzir amostras, para produzir momentos em que o reino de Deus poderia ser visto, mesmo que fosse assim um vislumbre. O reino que aconteceu com Salomão governou 40 anos, mas uma grande parte do reino dele, o reinado dele, não era o reino de Deus também, porque ele se afastou de Deus. Então, o reino de Deus só existe quando tem alguns pré-requisitos. Um deles é ter o governo certo. Sem o governo certo, mesmo que o povo seja povo de Deus, né, como Deus falou com Elias. Elias falou assim: só eu, não tem mais ninguém. Jezabel quer me matar e não vai ter mais ninguém se ela me matar. E Deus falou assim: não, tem 7.000 que não dobraram o joelho. Mas isso era o reino de Deus? Não. Era uma coisa importante. Para que houvesse reino tinha que ter povo. Não tem reino sem povo. Mas só ser o povo de Deus não é ser reino de Deus. Então, o que é reino? Reino é uma esfera de autoridade de um rei. Não existe reino sem ter um governo, e o governo é de Deus. Só que Deus governa através dos homens. O reino, né, a oração que Jesus ensinou: venha o teu reino. E o que acontece quando nós oramos? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus, Jesus estava falando por implicação, que o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. No céu não tem problema, porque quem deu problema lá já foi expulso, certo? Então, no céu não tem problema. Lá a vontade de Deus é feita. Mas aqui na terra, Deus quis estabelecer o seu reino aqui com Adão e Eva, mas também eles não se sujeitaram a Deus, abriram caminho para Satanás. Então nós temos essa grande guerra entre as forças de Deus e as forças de Satanás, e Deus quer estabelecer seu reino aqui na terra. Então tem que ter o governo certo. Esse governo certo não é só ser uma coisa de acordo com alguns padrões, sabe assim, ser um modelo. Tem muitos grupos de restauração, não pode ter um único pastor, tem que ser um presbitério plural, e tem uma série de coisas que são princípios bíblicos, mas você colocar as coisas daquele jeito não faz o governo certo, né? O governo certo tem muitas implicações. Também, se eu soubesse todas as chaves para isso, eu já estava chamando vocês para vir para onde o negócio está funcionando, né? Vem aqui, que aqui tá tudo certo. Nós estamos aqui buscando. Essas coisas são coisas que em diferentes épocas da história da igreja tem havido manifestações do reino, tem havido, mas você pode notar, no Velho e na época da igreja, são momentos raros, não duram muito tempo e são situações que não são muito comuns na história. Então tem que ter o governo certo, que tem uma série de coisas. Só queria colocar esses pontos só para a gente pensar, porque não é meu propósito aqui entrar em cada um deles aqui. Agora,
No reino de Judá, que tinha pelo menos o potencial de ter o governo certo, no reino de Israel não tinha jeito. Cada dinastia que entrava, mas eles não tinham o governo certo. Nenhum deles, nenhum sequer dos reis de Israel foi o governo certo, porque nenhum deles tirou o culto falsificado de Jeroboão. Nenhum deles tirou. Então, por isso que em nenhum momento as 10 tribos representavam o reino de Deus. Judá representava em alguns momentos, quando havia reis. Então, primeiro tinha que ter o governo certo, eles eram da linhagem de Davi, mas aí não bastava ser linhagem de Davi. O que eles tinham que fazer mais? Como tinha essas oscilações, né, em momentos, o povo às vezes nem estava servindo a Deus, estava servindo outros deuses. Então, lógico, aí eles não eram reino de Deus. Quando surgia um rei que tinha o coração para fazer as coisas como Davi, que é o padrão, é o referencial para ser o governo de Deus, tem que ser um rei como Davi. Ele é o padrão em todo o Velho Testamento e ele aponta para Jesus. Então, o governo tem que ser um governo semelhante a Jesus, semelhante, sim, da linhagem de Davi. Então, mas quando surgia alguns dos reis, né? Nós temos Asa, tem Josafá, depois mais na frente, que nós chegamos ainda, tem Ezequias, tem Josias. Então, quando surgia um desses reis que era como Davi, então que aí tinha o governo certo, então o que era a primeira coisa que eles faziam? Eles faziam um concerto. Então, não basta ter um governo certo. O governo precisa levar o povo a fazer um concerto. Eu estou colocando a palavra concerto porque é ligada à aliança, mas a palavra que a gente usa muito e que é a palavra mais correta aqui é arrependimento. Então, aqui tinha que ter arrependimento, porque mesmo quando era uma sequência de 2 reis, era muito difícil acontecer isso, né? Mas quando tinha uma sequência de um rei que servia a Deus como Davi e o filho dele continuava nos mesmos caminhos, o exemplo era Asa e Josafá, né? Que na sequência Josafá era filho de Asa, que era um rei segundo o coração de Davi também. Mas mesmo Josafá, a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que tinha que fazer nesses casos era conserto. Esse conserto era tirar os altos, quebrar altares de ídolos, fazer limpeza. Às vezes era como no caso de Joás, que é o avô desse Uzias, ele consertou a casa de Deus que estava em ruínas. Então, conserto envolve várias coisas, né? Baseado principalmente em arrependimento e voltando a ter uma aliança com Deus, porque o reino de Deus é baseado em aliança. Não tem reino de Deus sem o povo estar em aliança com Deus. O reino de Deus é Deus governando, é Deus fazendo a vontade dele, e isso só existe quando o povo está em aliança com Deus. Então tinha que ter esses concertos, o concerto da casa de Deus, concerto, purificação de idolatria, de altares e tudo mais. Então isso era um ponto fundamental. Às vezes, como Ezequias, por exemplo, ele foi celebrar a Páscoa, que fazia tempo que eles não celebravam a Páscoa, né? Então voltava, né? Restaurava práticas, adoração. Os sacerdotes estavam largados, não estavam servindo na casa de Deus mais. Então esse concerto, a gente fala arrependimento, não é uma coisa simples, não é uma assim, gente, vamos fazer uma reunião de todo mundo, por favor, peça perdão a Deus e pronto. Esse concerto era coisa que tinha muito envolvimento prático, que eles tinham que mudar uma série de coisas que estavam erradas. Depois, uma coisa que acontece com todos esses reis é que havia guerras, e esse é um ponto que entra na história de Uzias. Assim como
não existe o reino de Deus na prática quando nós estamos debaixo de um governo errado, se o povo de Deus está servindo a um governo humano. Quando eu falo governo humano, estou falando Deus sempre governa através de homens. Então todos os governos de Deus são governos humanos. Deus não vai nos governar através de anjos, Deus não vai nos governar através de uma coisa assim espiritual, que a gente não sabe o que é. Ele nos governa através de homens, mas os homens podem constituir um governo humano, significa que eles mesmos que estão mandando, eles não estão fazendo de acordo com o plano de Deus, ou pode ser um governo instituído por Deus. Então, quando o povo de Deus está debaixo de um governo humano, não tem reino de Deus. Tem o povo de Deus, não tem reino. Então, outra coisa que tem, que não tem jeito de ter o reino de Deus, é quando outras nações, outros governos, não só o governo interno, mas as nações em volta, todas as nações representam o reino deste mundo. Nós temos dois tipos de reino humano. Tem o reino humano dentro da igreja, governo interno, governo de Jeroboão, né? Alguns dos reis da linhagem de Davi que não serviam ao Senhor. Então eram governantes que não se submetiam a Deus. Então você tem um governo humano dentro da igreja. Agora tem os reinos humanos que escravizam, que são das outras nações. Por exemplo, Faraó do Egito representava o sistema deste mundo. Enquanto o povo de Deus, era povo de Deus, estava no Egito servindo a Faraó, eles não podiam ser reino de Deus. Por isso que Moisés foi lá, falou com o Faraó: assim diz o Senhor Jeová, deixa meu povo ir para que me sirva. O Faraó falou assim: eu deixo, vocês podem servir aqui. Falou assim: aqui dentro, debaixo do seu governo, nós não temos como ser reino de Deus. Então as outras nações, Babilônia, Assíria, filisteus, né? As outras nações em volta de Israel exerciam domínio, atacavam. Às vezes, aparentemente, estava tudo bem. De repente, Asa, por exemplo, ele estava servindo a Deus, tirando os altares. De repente, veio um exército enorme, lá da África, com centenas de milhares, 1 milhão de soldados, contra ele. Porque sempre que o reino de Deus começa a se manifestar na terra, Satanás fica preocupado. Ele não fica tão preocupado com a igreja. Infelizmente, a igreja sendo igreja e não reino de Deus, ele não fica muito preocupado. Por quê? Porque não está ameaçando o governo dele. As pessoas se chamam cristãs, mas agem, a sua vida moral, sua conduta, sua maneira de fazer as coisas é igualzinho aos outros. É o reino de Satanás. Não estou falando que as pessoas não são salvas. Eu estou dizendo que não tem o reino de Deus se evidenciando na terra, e Satanás, ele não sabe de muita coisa. Ele não sabe, ele sabe de coisas que a gente não sabe. Ele está mais por dentro da escatologia do que nós. Mas ele não sabe de várias coisas. E não precisa cochichar e nem falar baixinho para ele não escutar, que isso é assim, você pode gritar, você pode falar onde você quiser, ele não entende, isso não entra. É totalmente contrário. Assim como a mente natural nossa não entra também. De maneira nenhuma Satanás entendia que colocando Jesus na cruz, ele seria derrotado. Satanás não sabia disso. E Jesus podia falar
Satanás não pegava. Jesus não fala assim, gente, não fale porque Satanás vai escutar. Não, de jeito nenhum. Ele não tinha problema nenhum com isso. Então, mas uma coisa ele sabe: quando o reino de Deus começa a se evidenciar, ele levanta uma oposição forte, porque ele entende o princípio do reino. Ele sabe que o reino de Deus é um começo, é uma base para Deus vir e estabelecer seu reino sobre toda a terra. Então Satanás sabe que quando começa a ter uma base do reino de Deus na terra, o tempo dele pode estar chegando ao fim. Então sempre tem guerra. Todos os reis tementes a Deus, todos os reis que representavam um estabelecimento, um avanço de Deus na terra, enfrentavam guerras. Não tem nenhum rei, né? Só Salomão que estava representando aquele período do reinado de Jesus no milênio que não tinha guerra. Mas Davi tinha guerra o tempo inteiro. Então as guerras são os inimigos que vêm para lutar contra o estabelecimento do reino de Deus. Então todos os reis, quando tem todas as situações, quando o reino de Deus começa a avançar, nós temos a situação de guerra. E para que haja realmente uma manifestação do reino, esses inimigos precisam ser vencidos, porque aí, com a vitória sobre os inimigos, aí é que nós conseguimos entrar no último ponto aqui, que é a vida prática do reino. O que é a vida prática do reino? Aqui, nesse caso de Uzias, ele estava construindo cidades, ele estava desenvolvendo a lavoura, eles estavam desenvolvendo uma vida normal e uma vida que evidenciava a bênção de Deus. E apesar de todas as conotações erradas hoje, né, porque quando a gente usa algumas palavras parece que até suscita assim uma reação, mas você pode colocar prosperidade aqui, né? Porque essa é uma evidência, não é prosperidade. Muita gente já explicou isso, acho que todo mundo sabe que prosperidade não é questão financeira somente, mas envolve uma vida que as coisas estão funcionando. Sabe, alguém consegue imaginar assim? Parece que nós estamos vivendo uma situação de igreja e de política, e assim, nada funciona. A gente parece que não consegue lembrar. Houve alguma época as coisas funcionavam? Eu estou falando funcionando do jeito que Deus quer. Claro que tudo funcionando do jeito que Deus quer, mais uma vez nós estamos falando sobre um ideal. Quando Jesus voltar, tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar na terra. A gente foi educado por muito tempo para pensar, não, quando Jesus voltar, a gente vai embora. E não precisa funcionar nada aqui. Porque lá é nuvem, é música, é harpa, nada contra essas coisas, né? Mas, assim, parece que não é uma vida normal. Não, Jesus vai voltar para estabelecer a vida que Ele planejou para nós antes de colocar Adão e Eva na terra. Ele tinha planejado algo perfeito, sim ou não? Ele tinha um plano fantástico, né? Para toda a criação em harmonia, o homem convivendo com a natureza, o homem trazendo a vida, rios, plantas frutíferas, todas as coisas funcionando bem. E quando os profetas falam, então vai ter um dia quando Israel será restaurada a sua terra, aí a criança vai poder brincar na cova da cobra, porque a cobra não vai fazer mal, né? O urso, que a gente tem uma vontade de abraçar, mas não dá agora, porque pode ser um abraço fatal, né? Mas o urso vai abraçar a gente vai conseguir brincar com o leão. Então essa vida de harmonia, ela vai existir, tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar. Então, a gente fala isso meio vago. Eu acho que a gente precisava, mesmo que a gente erre com alguns detalhes, porque a Bíblia não nos dá assim, muitos
muitas informações sobre isso, mas mesmo que a gente sonhe com algumas coisas que não vai ser bem assim, eu acho que a gente devia sonhar mais, a gente devia pensar mais nisso, porque nós estamos caminhando para isso. Agora, antes de Jesus voltar, nós não vamos ter uma política perfeita, nós não vamos ter outras coisas funcionando em perfeição, nós não vamos domar toda a natureza, nós não vamos conseguir eliminar a poluição da terra, nós não vamos conseguir fazer algumas coisas em perfeição, mas Deus sempre quis evidenciar pequenas demonstrações. A vida prática do reino é uma vida em que o reino está funcionando, é algo limitado, não é a perfeição, não é a dimensão completa, mas é uma evidência, porque Deus quer mostrar para nós e para o mundo o que é o reino de Deus. Nós falamos reino de Deus de uma forma muito vaga, as pessoas não entendem. Mas quando Jesus falou reino de Deus no tempo dele, eles sabiam, nós é que não sabemos. Os judeus tinham uma ideia muito boa sobre o que era o reino de Deus. Então, é isso mais ou menos a ideia aqui, ok? Então, dentro desse contexto aqui, o que está faltando nesse reinado de Uzias? O que está faltando? Eu coloquei, na verdade, tudo isso aqui para exemplificar, quem está acompanhando as aulas aí, o que está faltando? Uzias, ele vive esse tempo de Uzias é um tempo de manifestação do reino de Deus, é parcial, não durou muito tempo, não foi muito longe como Deus queria, mas toda essa descrição das realizações que ele fez foram coisas que manifestaram o reino de Deus. Então, ele era o governo certo? Sim, porque ele era da descendência de Davi. Então, ele era o governo certo. Ele não era o governo 100% certo, porque o coração dele não foi perfeito como Davi. Então, ele não era um rei como Davi. Ele era um rei bom, mas não chegou a ser como Davi. Então, vamos dizer assim, colocam mais ou menos aqui. Não tá perfeito, ok? Mas isso aqui, nós não temos nenhuma menção. Isso aconteceu, o número 2, acontece com Asa, acontece com Josafá, acontece com Ezequias, acontece com Josias, acontece até mesmo com Joás, que não foi um rei perfeito também, mas com Uzias nós não temos nenhuma menção de conserto, não tem nenhum movimento de arrependimento, não tem nenhuma coisa que está realmente acontecendo para trazer essa aliança com Deus. Então, isso aqui é um elemento que está faltando aqui. Depois tem as guerras e tem isso aqui, mas não durou muito tempo porque faltou um dos alicerces. Ok? Bom, agora nós vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre guerra. Nós colocamos isso aqui na última aula. Então, na vida de Uzias faltou um dos elementos importantes, mas apesar disso, isso acontece na igreja também. Às vezes há movimentos que trazem alguns aspectos da restauração do reino de Deus, mas como falta talvez o governo semelhante ao coração de Deus, talvez falte arrependimento, então essa manifestação do reino de Deus fica incompleta e muito imperfeita. Mas, então vamos falar um pouquinho sobre de tudo que nós temos, de toda a lista que aparece aqui com Uzias. A que é mais completa é sobre, assim, o que tem mais itens, né? É sobre guerra. Guerra como eu já falei, assim, guerra é uma parte essencial
do estabelecimento do reino. Nós não vamos chegar ao fim sem guerra. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o livro que fala sobre o tempo do fim, é um livro cheio de guerra. Jesus volta no meio de uma grande guerra. Tem guerra depois do milênio, quando Satanás é solto, ainda tem mais uma guerra. Então, só quando o último inimigo é posto debaixo dos pés de Jesus, que a gente estava falando domingo passado, só quando isso acontece é que realmente a guerra vai acabar. Mas tem vários textos proféticos que falam que quando Jesus reinar na terra, Ele vai fazer com que todos os instrumentos de guerra... Eu penso que isso pode ser literal. Já pensou? Transformar, a Bíblia fala assim que todas as armas, todos os equipamentos de guerra vão ser transformados em equipamentos para agricultura, para assim, coisas para paz e coisas úteis, né? Não mais para assim, porque o que o homem teve de criatividade para saber como, né, matar melhor os outros, assim, é incrível, né? Quanta capacidade que o homem teve para inventar instrumentos de morte. Mas uma das grandes coisas que vai ter na vinda de Jesus e no reino de Deus não vai ter mais guerra, e aí sim, né, vai ter tudo em harmonia. Mas até chegar essa fase final, tem guerra, mas nós estamos falando sobre guerra espiritual, né? Nós não queremos, pelo menos, né, os irmãos messiânicos lá em Israel, eles lutam no exército de Israel, né? Eles nem têm essa opção de não lutar. Mas normalmente nós, como cristãos, nós não lutamos, nós preferimos, nós queremos estar fora dessas guerras. Então, eu comecei a falar um pouquinho domingo passado, mas só queria passar por esses pontos aqui para a gente entender um pouquinho sobre essa manifestação do reino que acontece com Uzias, mas que tem guerra. Nós precisamos entender que tipo de guerra é, porque se nós formos lutar como os outros lutam, então não é mais reino de Deus. Jesus falou com Pilatos: meu reino não é deste mundo, sua origem não é desse mundo, por isso meus servos não pegam em espadas. Então o reino de Deus não vem pela força, o reino de Deus não é pela imposição. O reino de Deus não vem dessa forma. Como que vem o reino de Deus? Então, a gente falou domingo passado um pouco sobre esse número 3 aqui. Qual o objetivo da guerra? Isso parece óbvio, mas não é. Muitas vezes nós, como cristãos, envolvidos em conflitos dentro da igreja, envolvidos em situações de dificuldade, conflito, nós lutamos como o mundo luta. Houve uma época que as igrejas matavam mesmo, né? Matavam hereges, lutavam, pegavam em armas, né, para lutar contra outras facções. Hoje, eu acho que não está acontecendo isso mais. Mas a gente mata as pessoas de outro jeito. A gente condena, a gente critica, a gente exclui, a gente fala mal, a gente mata as pessoas de outra maneira. Então, se nós vamos lutar pela verdade, quantas coisas, só você pegar em qualquer história, ler alguma coisa sobre a história da igreja, você vai ficar abismado de ver como a igreja lutou com armas carnais para finalidades carnais. Qual o objetivo da guerra? Se o objetivo, que normalmente acontecia isso, se o objetivo de Uzias é dominar, escravizar, subjugar, judiar com as pessoas que ele conquistou, isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Qual o objetivo da guerra? O objetivo da guerra
No nosso caso como é que o reino de Deus vai ser estabelecido? Quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, nós lutamos para que tudo venha a estar debaixo do domínio de Deus. Nós não lutamos para que as pessoas estejam debaixo do nosso domínio. O reino de Deus não é homens, é isso que eu falo de governo humano. Se a autoridade é para fazer todo mundo ficar bem certinho, seguindo as minhas ordens, isso não é reino de Deus. Deus tem autoridade, Ele dá ordens, mas o objetivo de Deus é sempre coisas voluntárias, respostas voluntárias. A única coisa que vale para Deus é quando nós o servimos de coração voluntário, sem ser mandado, sem ser obrigado. Então, esse é o objetivo, é levar todas as coisas ao domínio de Deus, mas não através da imposição, através da ação do Espírito Santo, conquistando o coração das pessoas e levando as pessoas a servir a Deus de maneira voluntária. Ok? Então, eu não sou contra a autoridade, não sou contra obediência, mas nós precisamos entender, se o que nós temos é um modelo em que as autoridades estão numa posição superior. Lembra que Jesus falou que não era? Jesus falou assim: vocês acham que porque vocês são apóstolos, você acha que porque vocês têm uma posição aí, vocês podem mandar nos outros? Os outros vão servir vocês? Não. O reino de Deus, ele falou assim: eu dei o modelo, eu sou o Senhor do universo e eu vim aqui lavar os pés de vocês. Então, reino de Deus é quando o governo serve, quando o governo se esvazia, quando o governo faz aquilo que vai dar vida para os outros, né? Então, nosso objetivo é levar todas as coisas cativas a Jesus, mas dessa forma, através da ação do Espírito Santo, ok? Então, só estou falando 3 porque a gente já falou bastante sobre isso semana passada. Contra quem? Contra quem que nós estamos lutando? Né? Texto em Efésios 6, todo mundo conhece, muito forte, só que a gente não pratica. Contra quem nós estamos lutando? Gente, uma coisa assim que tem chamado bastante minha atenção, também assim, é um princípio muito simples, mas outra vez é uma coisa que eu acho que a gente não percebe muito. Por que aconteceu? Eu vou ver se essa aplicação, se você consegue entender. Contra quem nós estamos lutando? Não é contra carne e sangue. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados e potestades. Nós temos uma guerra muito acirrada, muito séria, mas a nossa guerra é com a nossa carne, é com nossas atitudes erradas, mas a nossa guerra não é contra as pessoas. Mas nós não entendemos isso, e você pode começar a aplicar na sua vida, que você vai entender direitinho. Na Segunda Guerra Mundial, aquela tragédia incalculável do Holocausto, por que pessoas, a gente às vezes assiste filmes, documentários, a gente fica tentando entender como que tinha uma pessoa, um líder que incitava, né? A gente sabe, assim, Hitler era uma pessoa que levava as pessoas à loucura e ele queria fazer a Alemanha grande e tal, mas como que pessoas cultas, inteligentes, sensíveis, né? Você vai acompanhar a vida, assim, o que acontecia nos campos de concentração, você vai ver que os chefes dos campos de concentração que faziam coisas incalculáveis e assim, não dá para a gente pensar direito o que eles faziam. Ele morava com a família pertinho do campo de concentração, era um pai amoroso, tinha filhos, tinha esposa. Gente, como é que pode existir uma coisa desse jeito? O que eu quero falar aqui? Por que eles faziam isso?
Porque judeus, para eles, não era gente. Judeus, eles tinham conseguido colocar o judeu como um ser inferior. É a mesma ideia do racismo. Por que existe racismo? Porque a pessoa de outra raça não é igual a mim, é inferior. Se você consegue colocar na sua mente que alguém é inferior a você, você é capaz de fazer coisas terríveis. Porque não é uma pessoa digna de respeito, não é uma pessoa que tem o mesmo direito que você tem. Agora eu vou fazer uma aplicação, mas é lógico que é um outro grau. Mas é o mesmo caminho. Talvez os torcedores do time de futebol, que todo mundo fala assim, corintiano, palmeirense, eu sei quem, né? Eles são burros, eles são ignorantes, não é isso? É o primeiro passo em tornar aquelas pessoas inferiores a você. Outra coisa, pessoas de outras regiões do Brasil são pessoas inferiores. Ou então, pessoas que têm uma ideia política diferente. Como que alguém, para você é tão claro que o certo, a ideologia certa na política é A, que quem pensa em B só pode ser burro, só pode ser ignorante, só pode ser um ser inferior. Está caindo alguma ficha por aí? Gente, nós somos capazes de transformar as pessoas. Os evangélicos transformaram os católicos em pessoas inferiores. Os pentecostais transformaram, né, hoje talvez não é tão forte, mas havia uma época em que para os evangélicos históricos, quem era pentecostal era só pessoa ignorante, era uma pessoa inferior. Os pentecostais da mesma forma. Quem é tradicional, quem não sai do batismo no Espírito Santo, quem não fala em línguas, quem não tem as experiências com Deus, é tudo assim. Nós colocamos as pessoas em categorias inferiores. Então, eu estou falando assim, contra quem nós estamos lutando? Contra quem? Existe o mal no mundo, existem pessoas no emprego, existem pessoas na política, existem pessoas de outros países, os muçulmanos. Existem radicais muçulmanos que estão fazendo barbaridades, decapitando pessoas. Existe isso, mas isso vai transformar, no seu conceito, os muçulmanos em pessoas inferiores? Você vai começar a lutar contra essas pessoas? Isso não é reino de Deus. Essa não é a nossa guerra. A nossa guerra não é contra partidos, não é contra doutrinas, não é contra ideologias, não é contra outras religiões, não é contra outras raças. A nossa guerra não é contra pessoas. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito evidente, mas eu estou batendo nisso porque, na verdade, nós não estamos praticando isso. Nós estamos criando conceitos, né? E eu usei o exemplo de Hitler com os judeus, que é um exemplo muito forte, muito extremo, mas em diferentes graus, todos nós já fizemos isso. Eu acho que não tem ninguém isento disso. Ok? Então, contra quem? Nós não estamos lutando contra pessoas. Ok? Que tipo de estratégia? Eu vou ler um texto que eu acho em guerra espiritual, sobre a guerra no sentido bíblico. Tem uns textos muito conhecidos, né, muito usados. Efésios 6, né, que ele fala sobre nossa guerra não é contra carne e sangue. É um texto muito importante, né? A gente às vezes não aplica corretamente, mas é um texto muito clássico, muito conhecido. E um outro que talvez seja um pouquinho menos, mas é um texto muito forte, são 2 ou 3 versículos, 2 Coríntios 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. Pois embora andando na carne,
Não militamos segundo a carne, ok? Então, é isso que está dizendo. Nossa estratégia é outra. Efésios 6 mostra que nós não lutamos contra pessoas. Segundo os Coríntios 10 diz, nós não lutamos segundo a metodologia humana. Então a nossa guerra é outro tipo de guerra. Nós estamos na carne, nós vivemos no corpo, mas nós não lutamos segundo a carne. Versículo 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos todo o pensamento à obediência de Cristo. Então é um texto muito curto, mas está cheio de princípios importantes. Eu também não vou me aprofundar aqui. Eu só queria que vocês vissem. Aqui fala sobre estratégia e fala sobre o número 5, armas também. Nossas armas não são carnais e a nossa estratégia não é carnal. E o que significa? Tem várias coisas que eu posso sugerir, mas o que seria a nossa estratégia? Está tudo interligado, mas uma das estratégias, sim, é que nós não lutamos contra pessoas, né? Nosso inimigo não são as pessoas. Nossa estratégia não é para conquistar e para dominar. A nossa estratégia, nós estamos buscando trazer os pensamentos. Nenhum tirano na história da humanidade conseguiu mudar os pensamentos dos escravos dele. Nunca. Por mais que Satanás domine, por mais que algum reino humano controle com violência, nunca alguém consegue mudar os pensamentos. Mas Deus luta. A nossa guerra é para trazer cativo nossos pensamentos e de outras pessoas. Então a guerra está no campo de pensamentos. São fortalezas mentais, são estruturas, são sistemas mentais que controlam as mentes das pessoas, ok? Então essa é uma grande parte da nossa estratégia. Em 2 Coríntios também ele fala que, capítulo 4, né, ele fala que o Deus desse mundo cegou os entendimentos, né? Então a nossa guerra é para abrir os entendimentos, né? Nós queremos descobrir, a nossa guerra é como Deus pode mudar a minha mente. Como que pode ter uma transformação da minha mente e como isso pode acontecer na vida de outras pessoas, porque o reino de Deus vem através de trazer os pensamentos em obediência a Cristo, ok? Eu vou passando aqui mais ou menos rápido só para dar uma visão, mas vocês podem ter uma noção com o que eu estou falando aqui, que esse aqui é um campo vasto, uma coisa que a gente nem conhece muito, né? Houve há pouco tempo, que era bem na moda falar sobre guerra espiritual, mas muitas coisas que eram faladas na guerra, assim, nessa linha, nessa ênfase de guerra espiritual, não era uma coisa muito equilibrada, e poucas pessoas entraram nisso, né? Então a gente realmente tem muita coisa para aprender. Número 4 aqui fala de mobilização. Aqui no nosso texto, em 2 Crônicas 26, está falando, vamos voltar lá só para a gente não pensar que não estamos inventando essas coisas aqui. Isso aqui é tudo tirado do que estava acontecendo com Uzias. 2 Crônicas 26, versículo 11. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas. Então eles eram treinados, né? Eles tinham prática nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão
Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro, 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Todo mundo sabe que para um exército ser eficaz, ele tem que ser bem organizado. Por isso que existe o treinamento, o serviço militar. Quando o exército é feito por pessoas não treinadas, você pode ter um exército enorme, mas não tem efeito nenhum. Então, o exército ele precisa ser muito organizado. E você pode ter um número grande de soldados em potencial, mas se eles não estiverem sendo treinados, se eles não forem organizados em grupos, em tropas, na hora que vem o inimigo, você não vai conseguir mobilizar dentro de um curto espaço de tempo. Então, Davi fez isso, está em 1 Crônicas, acho que 27. Davi organizou, ele tinha turnos, cada mês tinha um pessoal. Lá em Israel, que eles enfrentam números, países muito mais numerosos que eles são muito disciplinados, todo mundo faz serviço militar e todo mundo tem, mesmo quem já serviu, já fez o tempo de serviço militar, ele fica na reserva e ele pode ser convocado e tudo é muito organizado. Então, o que eu quero falar com isso? Isso é uma coisa muito importante que precisa acontecer e eu quero sugerir uma maneira em que Deus já está fazendo isso. A gente está vendo muita coisa desanimadora na igreja hoje, Mas tem uma coisa que está acontecendo que eu acho que, assim, eu tenho muita convicção que faz parte disso. Porque se a nossa guerra não é carnal, se nós estamos lutando contra forças espirituais, qual é a maneira? É lógico que os princípios de Deus não podem ser reduzidos a uma fórmula, mas como que a gente faz guerra? Como que a gente faz guerra na igreja? Oração. A guerra é feita através de oração. E está acontecendo algo que precisa crescer muito mais, mas está acontecendo algo no mundo inteiro, até em países onde não existe liberdade de culto, está havendo uma grande mobilização em oração. Do que a gente já ouviu falar, porque em todos os tempos que Deus foi agir em avivamentos, você pode estudar todos os avivamentos, sempre tinha oração. Sempre tinha oração. Mas na escala que está acontecendo hoje, que a gente vê que existe assim um movimento mundial de ir para a oração, de turnos de oração 24/7, essas coisas assim de escalar pessoas, isso é um exército. Isso é um exército. Pessoas escaladas que sabem, meu horário é tal horário, eu faço parte de uma corrente que não pode ser quebrada, nós estamos bombardeando, nós estamos orando, nós estamos aprendendo a entrar na guerra espiritual através da oração. Então, a mobilização e seria o contrário, talvez, organizar e depois mobilizar, mas as duas coisas vão juntas. Nós precisamos ter organização. E como que eles faziam? Eles não tinham computadores, eles não tinham muitos meios que nós temos hoje. Como é que eles organizavam, mesmo que fosse um país pequeno, menos pessoas, como é que eles organizavam? Vocês notaram aqui, E isso não é só aqui, Moisés no deserto foi assim, com Davi foi assim. Eles tinham um meio de organizar todas as pessoas. Como é que eles faziam? Olha aqui de novo no versículo 12. O número total de quem? Chefes de quê? Chefes das famílias. Eles organizavam o exército de acordo com as famílias, porque a família era uma família patriarcal. Não era só marido e mulher e os filhos.
Tinha assim, a família tinha todas as ramificações, e tinha o avô, e tinha o bisavô, tinha os patriarcas das famílias. Então, fulano de tal, ele era responsável por toda a família dele. Então, quando tinha necessidade, bastava falar com esses chefes, que os chefes então falavam com as pessoas que estavam sob suas ordens. Então a organização era por famílias. Isso é maravilhoso, porque hoje Deus está restaurando muito a ênfase da família. E isso funciona não também só de acordo com a família natural, mas Deus está juntando famílias espirituais, pessoas que estão se relacionando. Então Deus está fazendo uma grande rede, de pessoas que estão aprendendo a se organizar e entrar na guerra através da oração. Então eu acho que isso aqui é um aspecto muito importante. Nós estamos orando faz bastante tempo para que haja oração. Nosso primeiro pedido de oração, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe exatamente como Deus quer que a gente ore, mas uma das coisas que nós estamos orando e pedindo, e cremos que é a segunda vontade de Deus, nós estamos orando para que haja oração. Nós estamos orando para que haja oração unida, para que haja oração continuada, perseverante, para que haja oração que realmente flua de acordo com a vontade de Deus, ok? E abrindo um parênteses, começamos há 2 semanas aqui no Bucafé, um grupo de oração de terça-feira à noite, 20 horas, incluindo, assim, aberto para as pessoas de toda a cidade americana, de qualquer igreja. Nós estamos procurando, sim, porque a oração de cada congregação, de cada igreja, isso é muito importante, não pode faltar. Mas nós estamos buscando um grupo que ore pela igreja em Americana, que ore pelo povo de Deus, pela causa de Deus, e que tenha representatividade, que ore em favor de todo o povo de Deus. Então, tudo isso aí faz parte do propósito de Deus. Armas, aqui fala que inclusive ele, versículo 15, ele inventou, ou ele tinha pessoas na equipe dele que inventaram armas novas. Então ele tinha criatividade, eles inventavam novas armas de guerra, E a gente sabe que na guerra convencional hoje tem grande vantagem quem tem mais tecnologia, mas também a tecnologia não é tudo, Porque as guerras, as estratégias feitas com guerrilha, com outras formas não convencionais, está tendo muito efeito. Mas a questão espiritual, a aplicação espiritual as nossas ferramentas, a palavra de Deus, a oração, essas coisas não vão mudar, mas existem coisas que Deus está usando, essa oração coletiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é uma coisa nova. Os morávios fizeram isso no século XVIII. Então não é uma coisa nova, mas é algo que Deus está enfatizando hoje, que é uma forma da igreja se preparar, mobilizar e começar a entrar no espaço que Deus quer. Então, armas, precisamos ter armas preparadas, ajustadas, adequadas por Deus para o tipo de situação que nós estamos enfrentando hoje. Nós enfrentamos situações com nossos filhos, enfrentamos situações na sociedade, as coisas vão mudando. A pressão que nossos filhos, que nossos netos vão sofrer no mundo hoje são diferentes daquilo que nós sofremos. Então nós precisamos ter armas adequadas para o momento que nós estamos vivendo. Outra coisa que ele fez muita defesa. Fortificações são defesas. Então ele não só mobilizou o exército, preparou o exército para atacar, mas ele fez também muitas defesas.
Então, eu só vou colocar duas coisas que eu acho muito importantes, acho que podem ter várias outras, mas para mim, assim, duas coisas que são muito importantes para a defesa nossa a família precisa ser fortificada. Quanto mais forte a família, mais a igreja como todo vai estar preparada e pronta para se defender. Então, assim, a família é muito importante. Claro que existem pessoas que não têm o contexto de uma família, não estão numa família, mas a família pode ser espiritual também, por isso que Deus tem enfatizado não só a família natural, mas também reuniões em casas, né? E o segundo aspecto da defesa é unidade. Nós não estaremos prontos, só pode ter uma igreja muito grande, muito forte, se a igreja não estiver unida com as outras igrejas, com o povo de Deus, aonde estiver formando unidade na cidade, no país, no mundo. Se nós não estivermos buscando unidade, nós somos vulneráveis, nós não temos defesa. E a palavra, então eu falei família, unidade, e eu vou falar de uma palavra que Deus está enfatizando muito, que envolve tudo isso, é aliança. Então Deus fortalece as defesas através de aliança, aliança na família e aliança na unidade. Então aliança é um princípio muito importante. A aliança torna a nossa defesa forte, né? Nós nos tornamos fortes com aliança. E em último lugar aqui, Uzias, ele conquistou os povos, né, que estavam lutando contra ele em volta. Então, essa vitória contra os inimigos em volta é essencial para que haja uma manifestação do reino de Deus. Eu vou falar mais sobre essa manifestação na próxima aula. Mas igreja, culto, maravilhoso, a gente ouvir palavra, a gente estar junto. Gente, isso não é reino de Deus. Reino de Deus envolve a nossa manifestação, nossa vida prática, nosso testemunho e a nossa vida em comunidade. Então é muito importante a gente entender que o reino de Deus, para se manifestar, mesmo que seja essa manifestação ainda embrionária, pequena, mas a manifestação do reino de Deus envolve algo muito mais do que só a vida em igreja. Ok? Mas o que nós estamos vendo aqui é nesse domínio, para que haja essa liberdade de viver o reino de Deus, nós precisamos vencer os inimigos. Ok? Os inimigos, estando dominados, estando sendo sujeitados, eles pagam tributo. Ok? Eu não vou ter tempo para falar sobre isso agora, assim, não tenho muita revelação. Eu só queria que vocês vissem no último livro da Bíblia, penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21. Essas coisas que existiam naquele tempo de Israel ser uma nação, e Israel venceu os inimigos, Israel estendeu o reino de Deus, o domínio de Deus sobre os outros povos. Tem muitos textos nos profetas que a gente poderia entender mais, mas nosso tempo já acabou. Mas isso tudo simboliza o que vai acontecer na eternidade. Olha aqui, Apocalipse 21, que tudo está falando sobre a nova Jerusalém, que desceu do céu sobre a terra. Versículo 24, 21, 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra.
As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. A ela trarão a glória e a honra das nações. Aí tem várias, Isaías 60 fala sobre isso, no Velho Testamento tem várias profecias que falam sobre como vai ser maravilhoso quando tiver o reino de Deus na terra, que todas as nações vão trazer suas riquezas. Então, o que significa isso? Eu só vou dar um pensamento, né? É um pensamento rápido, porque mais uma vez, o que Deus está querendo? O que é o reino de Deus? O que Deus está sonhando? Deus está sonhando assim: Ele manda, Ele é o chefão, todo mundo se encurva diante dEle, todo mundo fala sim, Senhor, as outras nações são muito acuadas e todo mundo traz dinheiro para Ele. Gente, vocês estão conseguindo ficar entusiasmados com isso? Né? O que Deus está querendo? Deus quer um reinado de harmonia, Ele quer toda a natureza restaurada, Ele quer que todos tragam a sua glória para Deus, mas isso não é de uma forma humilhante, isso não é uma coisa assim que ele quer estabelecer o seu reino para que as pessoas sejam obrigadas a fazer algo assim, trazer a glória. Não, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas individualmente e coletivamente possuem dons tremendos que Deus deu para cada um. Deus deu características para as raças. Ele deu características para os brasileiros, Ele deu para os chineses, Ele deu para os italianos, Ele deu para os japoneses, Ele deu para os africanos, Ele deu para cada povo uma característica especial. E quando Ele estiver reinando, esse tipo de domínio, que pode começar agora de uma forma muito discreta, é uma forma muito ainda pequena, mas o que significa isso? Significa que quando nós estivermos vivendo a nossa vida de igreja como reino, nós vamos resgatar. Isso é um começo, a gente não vai fazer isso em plenitude, Jesus que vai fazer isso em plenitude, mas todos os aspectos, a criatividade, as pessoas que fazem indústria, fazem tecnologia, as pessoas das artes, as pessoas de literatura, de música, as pessoas na educação, todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de desenvolvimento humano, todas essas coisas podem trazer glória para Deus, porque Deus nos deu esses talentos para que nós pudéssemos glorificar a Ele. Então, quando nós olhamos para isso aqui, para domínio e tributo, nós não estamos pensando, não devemos pensar como o mundo pensa, em algo que seja assim: a igreja vai mandar, agora vocês vão ter que fazer do jeito que a gente quer. E o que muita gente sente dos evangélicos na política é isso: eles querem chegar no poder e querem impor as ideias deles sobre nós. O que eles pensam é isso, e não é muito longe disso que realmente, né, as pessoas estão procurando. Mas o que Deus quer é um resgate. Todos os dons, toda a criatividade, todas as contribuições, todas as raças, cada pessoa, cada povo, cada indivíduo podendo dar aquilo que recebeu de Deus, mas sendo resgatado, porque tudo que está sendo feito hoje está sendo feito debaixo de uma sombra, debaixo de um domínio. Gente, o homem, apesar do domínio do pecado, o homem está fazendo coisas fantásticas. Imagine o homem sendo liberto para ser o que ele deveria ser na presença de Deus, usando os dons como Deus queria que fossem usados. A música é algo que pode libertar, só que a música muitas vezes oprime. Então nós temos muita influência e aí tem um campo enorme para explorar. Mas é isso que, no meu ver, é isso que significa o reino de Deus. São todas as pessoas trazendo os seus dons, trazendo a sua glória para dentro da cidade de Deus. Amém? Senhor, nós
Pedimos que o Senhor nos dê uma visão verdadeira de quem o Senhor é, de como é o teu reino. Senhor, nós não fomos treinados, não fomos ensinados, não sabemos muita coisa sobre o que é de fato o teu reino, mas, ó Deus, o teu reino virá. Queremos sonhar com o teu reino no futuro, mas também queremos, ó Deus, queremos aprender como o teu reino pode se manifestar hoje, aqui. Ó Deus, como o teu reino pode se manifestar em Americana. Senhor, nós pedimos, ó Deus, levanta oração, levanta, ó Deus, paixão, levanta pessoas, ó Deus, interessadas, ó Deus, levanta o teu governo, levanta arrependimento, ó Deus, age no nosso meio, Senhor. Nós não sabemos, estamos vendo esses princípios, mas mesmo assim nós não sabemos como agir. Mas pedimos, ó Deus, que a tua presença venha, ó Deus, que nós possamos ser, ó Deus, conquistados por ti, e que o Senhor nos ensine a guerrear com a tua estratégia, com as tuas armas, ó Deus, e para o fim que o Senhor deseja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.